Para honra e glória das nações, que estamos hoje no dia 219 de 365 dias com o Senhor, agora no 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui lendo, meditando, refletindo na lei do Senhor todos os dias, conforme manda Salmo, capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Estamos aqui para honra e glória do Senhor. Então seja muito bem-vindo. E para você que já está aqui, vamos continuar o livro de Jeremias, profeta Jeremias. Profeta aí que foi usado por Deus de uma forma tão extraordinária para mostrar alguns aspectos a respeito do exílio. Aspectos esses que nos textos anteriores nós vimos, mas não com tanta profundidade. E aqui Deus faz questão de mostrar. E vamos lá. Profeta Jeremias, capítulo 6. E vamos lá. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar a realização das pessoas, mais vidas, mais almas, e vamos lá. Jeremias, capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. E aí você vê, Deus sempre falando, ó, se você voltar para mim, se você voltar para estar comigo, se você voltar a ter amizade comigo, se você voltar a ter fidelidade comigo, se você voltar a ter relacionamento comigo, ó, as nações serão abençoadas. E aí você para e pensa, meu Deus, mas as nações serão abençoadas? Aí que tá. Se as nações que não são Israel serão abençoadas, imagina, pois, Israel. Entende? Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifique-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. E aí você vê, Deus sempre está dizendo, ó, se purifique, volte, abandone os caminhos maus. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará. E ninguém conseguirá apagá-la. E aí você vê, Deus sempre está dizendo, ó, volte, se arrependa. Não viva dessa maneira, não viva desse jeito. A invasão que vem do norte. E aqui já começa a Babilônia a atacar Israel. Aqui já começa a Babilônia a aparecer para Jerusalém e aparecer de maneira terrível. Aparecer trazendo, né, a fúria, a ira. E vamos lá. A invasão que vem do norte. Anunciem em Judá. Proclamem em Jerusalém. Toquem a trombeta por toda essa terra. Gritem bem alto e digam: reúnam-se. Fujam para as cidades fortificadas. Ergam um sinal indicando Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. E aí você vê, ó, é Deus que está falando. Eu estou trazendo destruição. Eu estou trazendo o juízo. Eu estou trazendo a justa condenação daquilo que vocês tanto fizeram. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, Deus é justo, Deus é fiel. Olha, isso é ótimo para você que vive em retidão, para você que vive buscando a Deus, para você que vive dedicando sua vida a Ele. Isso é ótimo. Agora, para você que vive sua vida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, cuidado. Cuidado, porque literalmente Deus é justo. Se você planta o mal, se você planta o erro, se você planta o engano, se você planta a falsidade, se você planta a mentira, se você planta a adoração a qualquer coisa que não seja Deus, sabe o que você vai colher? Você vai colher isso. Então, assim, olha, lembra, tudo que plantamos, nós escolhemos o que plantar. Agora, a questão é a seguinte: você está plantando para Deus, para o reino do Senhor, ou você está plantando para si? Seus desejos, sua vontade, seus sentimentos. O Senhor diz que 3 coisas nunca se enchem, que é o estômago, o inferno e o desejo humano. Então, assim, nosso desejo humano ele foi contaminado por Satanás, lá quando Adão comeu o fruto do jardim. Então, naquele momento, o desejo humano ele foi mudado. Então, nós temos que fazer o que é certo.
Nós temos que fazer o que é correto. Nós temos que empenhar nossa força, nossa energia, nossa dedicação no que é correto. No que Deus diz que é correto. Não no que a gente quer. Não no que a gente deseja. Porque nosso desejo é mau. E nosso desejo ele é insaciável. Versículo 7. Um leão saiu da sua toca. Um destruidor de nações. E aí você vê, ó. Um destruidor de nações. Lembra que Deus falou? Que ele iria levantar a Síria e depois iria levantar a Babilônia para poder ir contra Israel. Mas depois Deus iria vir e iria dar um fim à nação da Síria, como ele deu, assim também com a nação da Babilônia. E ó, um destruidor de nações se pôs a caminho. E aí você vê, ó, Jerusalém está indo contra você, um destruidor de nações. Ele saiu de onde vive para arrasar sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. E aí foi justamente nesse contexto aqui, onde o templo de Salomão, aquele templo exuberante, cheio de ouro, aquele templo maravilhoso que tinha ouro embaixo, nas paredes, no teto, aquele templo extraordinário, foi nesse contexto que ele foi destruído. Saqueado e destruído. Por isso, ponham vestes de lamento. Chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. E aí você vê, ó, Deus mais uma vez falando, ó, sou eu que estou levantando a Babilônia, ó, para vir com ira, para vir com fogo, para vir com destruição contra Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém me esqueceu. Porque Jerusalém mudou seus caminhos. Porque Jerusalém foi por outro caminho. Porque Jerusalém se esqueceu da minha aliança. Versículo 9. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Olha, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Por quê? Porque Deus está vindo. Porque Deus vem. E aí, só abrindo um parêntese, se nesse momento foi algo terrível, os profetas ficarão perplexos e os sacerdotes horrorizados, imagina quando Deus vier na sua ira, na sua extrema ira contra a terra. Por isso que está escrito, os homens vão gritar, ai, ai, ai de nós, porque é chegada a ira do Cordeiro. Montanhas, caia sobre nós. Porque, ó, encubra-nos, nos cubra. Porque está chegando a ira do Cordeiro e o Cordeiro vem. Então, assim, isso tudo aqui é para mostrar que quando o Senhor ele vem, quando ele traz justiça, quando ele realmente vem para poder executar a justiça, ai dos homens. Por isso que Cristo é tão fundamental. Porque em Cristo a ira de Deus é aplacada. A ira de Deus que deveria ser contra mim, contra você, Deus aplacou em Cristo. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a graça de Cristo, a bênção de Cristo e poder fazer parte dele. Poder sermos um com ele. Versículo 10. Então eu disse, soberano Senhor, como enganaste completamente esse povo e a Jerusalém, dizendo, vocês terão paz quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das dunas do deserto, sopra na direção das minhas filhas, do meu povo. Mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais, que vem de minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra ele. Olha, Senhor, o Senhor vem. E ó, interessante é que o povo, aquele povo que vivia em festas, aquele povo que se contaminava, aquele povo que fazia tudo que era engano, tudo aquilo que Deus era contrário. Esse povo estava enganado. Esse povo falava que nada, o inimigo vai vir. Não, o inimigo não vai vir, não. Temos paz. Olha, a guerra, a destruição, não, a paz. A paz. A paz e segurança. E Deus falava, olha, eu vou trazer o juízo. O povo, juízo? Que juízo nada. Tá tudo certo. E esse é o contexto. O povo não acreditava que o juízo estava vindo da parte de Deus. Até que o juízo chegou. Versículo 13. Vejam, ele avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como furacão. E os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Águias. Ai de nós, estamos perdidos. E aí você vê que coisa terrível, né?
o pessoal chegou à conclusão que, olha, acabou. A paz e segurança que tanto foi falado, a paz e segurança que tanto foi pregado aí pelos falsos profetas, não existe. Deus está falando desde lá de trás, eu vou trazer o juízo, eu vou trazer a destruição, eu vou trazer o juízo contra Jerusalém. Por quê? Porque o meu povo me abandonou. Mas os profetas ali, que de dia buscavam a Deus e de noite buscavam todo tipo de Deus, que de dia falavam que seguiam a lei do Senhor e de noite faziam tudo que Deus é contrário, aqueles profetas que falavam que buscavam o nome do Senhor de dia e de noite buscavam todo tipo de nome, esses profetas falavam o quê? Não, a paz, a paz, a paz e segurança. Mas agora Deus está trazendo seu juízo. Versículo 14. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai colher projetos malignos no íntimo? E aí você vê que coisa interessante. Olha, eu tenho certeza absoluta que se Jerusalém, nesse momento, nesse tempo, quando ele ouvisse que o inimigo estava chegando, se nesse tempo, nesse momento, Jerusalém tivesse arrependido, Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós abandonamos a tua aliança, nós fomos por outros caminhos, nós buscamos outros deuses, nós nos relacionamos com nossos inimigos. Eu tenho certeza absoluta que se o povo assim buscasse a Deus, se o povo confessasse seus pecados e se o povo pedisse perdão a Deus, eu tenho certeza absoluta que os inimigos sequer iam conseguir chegar perto de Jerusalém. Deus ia fazer alguma coisa. Deus ia mandar um anjo, Deus ia fazer o mar se abrir, né? Nem tinha mar, eles vieram por terra, mas Deus ia fazer a terra se abrir, Deus ia fazer o céu descer, Deus ia fazer fogo descer, eu não sei o que Deus ia fazer. Mas eu tenho certeza absoluta que pelo fato do povo ter confessado seus pecados e pedido perdão a Deus, aquela condenação não iria vir. Porque a condenação só vem quando há pecado. A condenação só vem quando não há o confessar do pecado. Então Deus ele é justo. E justamente por Deus ser justo, e no caso Jerusalém confessar o seu pecado, Deus iria não derramar a justiça sobre Jerusalém. Deus iria ser bom. Deus iria cuidar, Deus iria guardar, Deus iria colocar Jerusalém debaixo dos seus braços, como ele falou. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Então, eu tenho certeza absoluta que se o povo tivesse clamado a Deus, tivesse se arrependido, Jerusalém estaria de pé. Mas o povo estava nem aí. Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim. Se anuncia a calamidade. Relatem isso a essas nações e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra muito distante, dando seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. E aí você vê, ó, eles estão cercando a cidade, eles estão chegando. Por quê? Porque essa cidade, esse povo, se rebelou contra mim. A sua própria conduta e suas ações trouxeram isso sobre você. Você vê, a sua conduta, as suas ações, a sua vida, Jerusalém, trouxe isso contra você. Você está vivendo o fruto da sua condenação. E olha, só abrindo um parêntese aqui. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação terrível, má, violenta, péssima, mas não é por causa do pecado. É o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, que buscava o Senhor. Jó era um homem que Deus disse que se desviava do mal. Jó era um homem que buscava o Senhor. Mas Jó viveu toda aquela dificuldade. Para quê? Para crescer, para ser aperfeiçoado. Para, de fato, conhecer a Deus de forma muito mais profunda. Agora, Jerusalém aqui é o contrário. Jerusalém aqui não queria conhecer a Deus. Jerusalém aqui não queria conhecer o Senhor. Jerusalém aqui queria conhecer qualquer outra coisa senão a Deus. Então, a resposta é, quanto pior está a sua situação, quanto mais difícil está, quanto mais doloroso está a sua vida, mais busque a Deus, mais se dedique a Deus, mais busque quem Deus é, mais tenha compromisso com o Senhor. Mais busque quem Deus é.
E também faça a sua parte. Porque a sua parte nem Deus vai fazer. O que você tem a fazer, nem Deus vai fazer. Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Mas o que você tem a fazer, só você pode fazer. Então, faça a sua parte. Não adianta você querer, você ter coisas para fazer e você querer jogar sobre a responsabilidade de Deus, porque não é assim, Deus é justo. Agora, se você fez tudo que você podia, se você fez tudo que você pode, se você faz tudo que você pode, acredite, a outra parte, que é a parte dele, já está feita. Já considere feita. Já considere excelente. Então, busque sempre o Senhor, independente da dificuldade. Se você está buscando a Deus e você tem erro, tem falha, Ele vai te purificar, vai te santificar e vai te tirar dessa condição. Agora, se você está sendo aperfeiçoado, moldado, transformado para Deus te fazer mudar de status, te fazer mudar de nível, te fazer mudar de entendimento, fazer com que você venha crescer em quem Ele é, Ele também vai te ajudar, Ele também vai te auxiliar. Uma prova que ia demorar 40 anos, como o povo passou no deserto, pode demorar só 4 horas, ou até menos, ou 40 minutos. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Mas é aí que tá. Para nós entrarmos nesse tempo de Deus, nós temos que estar na presença dele. E vamos continuar. Versículo 18. A sua própria conduta e suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo o seu castigo. Ele atinge até o seu coração. E aí você vê, por causa do que vocês fizeram, por causa da vida de vocês, vocês estão colhendo isso. Versículo 19. Minha angústia, minha angústia. Eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração. Isso aqui é Jeremias falando. O meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. Num instante, as minhas tendas foram destruídas, e os meus abrigos no momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? Misericórdia. O meu povo é tolo. Eles não me conhecem. E aí você vê que coisa, né? Eu tenho certeza absoluta que se nesse tempo, nesse momento, o povo tivesse clamado a Deus, mesmo no meio da destruição, mesmo no meio dos inimigos, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio do sofrimento, neste momento, Deus abriria o céu e viria sarar a terra deles. Mas o meu povo é tolo, eles não me conhecem. São como crianças insensatas. E aí você vê, Deus ele poderia ter falado, são como crianças, não. Mas Deus ele faz questão de falar, são como crianças insensatas. Ou seja, duplamente ignorantes. São como crianças insensatas, que de nada compreendem. São hábeis em praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. E aí você vê, são hábeis, têm maestria, têm capacidade, têm envergadura em fazer o mal. Agora, não sabem fazer o bem. Por quê? Porque o bem é aprendido. O bem é ensinado. Eles não sabem, não tem quem ensine. Ou pelo menos eles não querem aprender. Porque Deus mandou profetas, Deus mandou sacerdotes, mas o povo não quis aprender. Então, eles são hábeis em praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Por quê? Porque não aprenderam a fazer o bem. Não quiseram se empenhar em aprender a fazer o bem. Pronto. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Opa! Tohu vavohu. É justamente essa expressão, sem forma e vazia. Que é justamente versículo 2 do livro de Gênesis. Primeiro versículo é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Qual é esse contexto? Esse contexto é um contexto de condenação. Esse contexto é um contexto de queda. Esse contexto é um contexto de afastamento de Deus. Não de Deus afastado da humanidade, da sua criação, não. Mas é um contexto da criação de Deus afastado de quem Deus é. Qual foi o contexto ali, Gênesis capítulo 1? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Gênesis versículo 1, Deus fez a terra para ser um grande conservatório, para ser um local onde os hinos ao Senhor eram entoados, eram ensaiados, eram aperfeiçoados para todos louvarem na presença de Deus lá no alto céus.
Mas aí que tá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu faço uma pergunta para você. O que é que Deus fez que é sem forma e vazio? O que é que Deus fez que não tem capacidade, que não tem forma, que não tem excelência naquilo que está sendo feito? Tudo que Deus faz tem forma, tudo que Deus faz tem matéria, tudo que Deus faz é excelente, tudo que Deus faz é extraordinário. E aí justamente versículo 2, o que é que aconteceu entre versículo 1 e versículo 2? Satanás foi derrubado, um terço do céu foi derrubado, por quê? Porque quis a glória de Deus, porque se esqueceu de quem Deus é, porque escolheu seguir um caminho diferente, porque escolheu se revoltar contra Deus, porque escolheu sair da presença do Senhor. E olha esse contexto aqui. Olhei para a terra, Deus está olhando, e ela era sem forma e vazia. Você vê? Esse é o contexto. O contexto onde o homem se rebelou contra Deus, o contexto onde o homem se esqueceu de quem Deus é, um contexto onde o homem se encheu de orgulho. Ah, não, Jerusalém é extraordinária, é linda, é perfeita, porque eu assim fiz. Jerusalém é ótima, é maravilhosa, não há risco, não há guerra. Por quê? Porque nós temos soldados. Por quê? Porque nós temos muros. Por quê? Porque nós temos oficiais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em qualquer coisa que não seja Deus, nós já estamos no inferno. Olha aqui. A terra era sem forma e vazia. E aí, ó, olha para onde Deus olha agora. Para os céus. E a sua luz tinha desaparecido. Ou seja, o povo parou de buscar a Deus. O céu se formou de bronze. O céu fechou. O céu foi fechado. O povo parou de orar. O povo parou de jejuar. O povo parou de buscar quem Deus é. Por quê? A nossa oração ela sobe como um perfume suave a Deus. E ela rasga o céu. Todo o principado, toda a potestade que tem aí em cima é rasgado, é destruído. E a nossa oração sobe até o trono de Deus. Então, aí que tá. O povo parou de orar. O povo parou de buscar. O povo parou de jejuar. O povo parou de meditar na lei do Senhor. Então, ó, os céus, olhei para os céus e a sua luz, o que é a luz? Luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra do Senhor parou. A palavra do Senhor cessou. O povo parou de buscar a lei do Senhor. O povo parou de refletir na lei do Senhor. O povo parou de orar a Deus. O povo parou de se dedicar a quem Deus é. Fechou o céu. Então, ó, a terra estava sendo destruída. Mas isso é um reflexo do que já tinha acontecido no céu. Por isso que eu digo para você, eu não sei qual é a fonte do seu sofrimento. Se é para aperfeiçoamento e crescimento seu, para a glória do Senhor, ou se é por causa dos seus pecados. Mas uma coisa eu sei e digo para você. Se você orar ao Senhor, se você jejuar ao Senhor, se você buscar a face de Deus, se você buscar ter relacionamento com o Senhor todos os dias, sabe o que vai acontecer? Seja qual for o motivo dessa dificuldade, Deus vai estar contigo. Deus falou, eu sou o seu ajudador. Olha, a palavra ajudador é o seguinte. Aqui na terra nós temos atribuições. Aqui na terra nós temos obrigações para cumprir. Mas nós fazemos o que podemos. Mas Deus nos auxilia. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus faz aquilo que estamos fazendo. E Deus faz muito além. Essa palavra auxiliador é justamente Deus falando, ó, é uma dança. Você vai colocar a mão, mas quem vai operar o milagre sou eu. Você vai começar o trabalho, mas quem vai fazer esse trabalho dar certo sou eu. Você vai se empenhar em algo, e quem vai fazer aquele algo dar fruto sou eu. Então assim, é Deus nos chamando para nós juntos fazermos coisas para a glória dele. Isso é trabalhar para Deus. Isso é Deus ser o nosso auxiliador. E aí que tá. Eu não sei qual a dificuldade que você passa, não sei o porquê você está passando por isso, mas uma coisa que eu falo para você e garanto é, independente do que for, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, porque Ele vai te ajudar. Versículo 24. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido. Todas as árvores do céu tinham fugido em revoada. Olhei a terra, fértil, era um deserto.
Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. E aí você vê, ó, Deus vem com fogo. A primeira destruição da terra foi com água, mas a segunda destruição vai ser com fogo. Assim diz o Senhor, toda essa terra ficará devastada. No caso, toda a terra de Israel. Toda essa terra ficará destruída, acabada. Embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi. Decidi e não voltarei atrás. E aí você vê, Deus está deixando claro, ó, minha condenação vem, meu juízo vem. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da terra fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? E aí Deus está deixando claro, ó, a devastação chegou. Por que você se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar-lhe a vida. Ouvi um grito, como de uma mulher em trabalho de parto. Como a agonia de uma mulher ao dar à luz ao primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante, e estende as mãos, dizendo, ai de mim, estou desfalecendo. Minha vida está nas mãos de assassinos. Misericórdia. Olha, a condenação veio, o juízo veio. E ó, está às portas. Jeremias, capítulo 5. Ninguém é justo. Acabou. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. E aí você vê que coisa interessante, né? Deus está deixando claro, ó, busque alguém, um só que seja justo. Busque alguém, um só, que ó, seja correto. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Por quê? Porque não conhecem quem Deus é. Por quê? Porque não conhecem o Santo de Israel. Por quê? Porque não conhecem a grandiosidade do Senhor. Então, o que adianta falar, juro pelo nome do Senhor, e sequer conhecem a Deus? E sequer têm o temor do Senhor? O que adianta? Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha, e recusaram arrepender-se. Ó, você vê. O povo recusou se arrepender. O povo recusou buscar a Deus. O povo recusou clamar pelo Senhor. Olha, eu falo para você, pelo amor de Deus, busque a Deus. Quanto pior da sua vida, busque mais a Deus. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor. E aí você vê, aí Deus falando, eu vou aos nobres, porque sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor. As exigências do seu Deus, eles conhecem, os nobres. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará. O lobo da estepe os arrasará. O leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que dela sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitas são os seus desvios. E aí você vê, ó, tanto o povo quanto os nobres estavam desviados. Tanto o povo quanto os nobres buscavam fazer o erro. Tanto o povo quanto os nobres buscavam engano, buscavam falsidade, buscavam viver outro caminho distante de Deus. Versículo 7. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Porque todos se desviaram, tanto o povo quanto os nobres. Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses.
Embora eu tenha suprimido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados. Cada um relincha para a mulher do próximo, misericórdia. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Misericórdia. Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Opa! Olha aqui Deus falando. Esse povo, essa geração, esses nobres, não pertencem a Deus. Não pertencem ao Senhor. E lá na frente o Senhor, ele já falou em Isaías, o remanescente dele. E lá na frente o Senhor ele vai falar de novo. Mas o meu remanescente foi poupado. Mas o meu remanescente foi guardado. Mas o meu remanescente eu próprio guardei. E aqui Deus está falando, ó, vão por entre as vinhas e destruam-nas. Mas não acabem totalmente com elas. Porque esse aqui que Deus não acabou, foi o remanescente do Senhor. Esse aqui que Deus fez questão de falar, não acabem totalmente com elas. Isso aqui é o remanescente de Deus. Isso aqui é a parte que Deus guardou. Menos da metade. Não foi a metade, mas menos da metade. É a parte que Deus sempre fez questão de guardar. O renovo dele, o broto dele, o remanescente dele. Pois eles não pertencem ao Senhor, a grande parte. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá tem me traído, declara o Senhor. E aí você vê, Deus ele fala isso com muita dor, com muita tristeza. Por quê? Porque o povo buscou seguir outros deuses. E Deus falou, sempre que vocês buscarem outros deuses, sempre que vocês se esquecerem de mim, vocês vão comer o fruto do pecado. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Olha, Deus nunca falou isso aqui, não. Deus falou o contrário. Vocês verão espada e fome se vocês abandonarem minha aliança. Vocês verão espada e fome se vocês se esquecerem de mim. Vocês verão espada e fome se vocês buscarem qualquer um que não seja a mim. Por quê? Porque eu sou o Criador do céu e da terra e tudo que há. Eu sou Deus. Todos os outros são invenções. E eles não podem salvar vocês. Versículo 13. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que dizem. Acabou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Você vê, os profetas aqui, eles estavam profetizando baseado na mentira, baseado no engano. Os profetas sabiam do pecado de Israel. Os profetas sabiam do erro e da falha que Israel estava tendo. Mas os profetas, ao invés de falar, ó, se arrependam, voltem ao caminho de Deus, voltem, parem de pecar para que vocês vivam, não. Os profetas estão falando que nada. Nós temos paz, nós temos segurança, nós temos comida, nós temos alimento, tá tudo certo. Vamos viver em paz. E aí a destruição está chegando. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Estou trazendo de longe uma nação para atacá-la. Uma nação muito antiga e invencível. Uma nação cuja língua você não conhece. E cuja fala você não entende. E aí você vê que coisa interessante, né? Essa nação, a Babilônia, por que Deus fala muito antiga? Porque de fato os babilônios eram muito antigos. Eles vieram ali do próprio Nimrod, lá em Gênesis. Lembra de Nimrod que fez ali a Torre de Babel, a Torre de Blá, a Torre de Babel? Então, o próprio Nimrod, ele fez essa nação da Babilônia. E Babilônia depois transformou em Nínive. Né? Depois dessa destruição da parte de Deus, ela se transformou em Nínive. Mas ela existe. Essa nação é uma nação muito antiga, mas que existe. E está firmada. E assim, fisicamente hoje ela não existe. Materialmente ela não existe. Mas, aí que tá. O espírito da Babilônia, ela existe. O espírito da Babilônia, ela é real. Ela está ainda sobre o mundo.
E Deus vai destruir. Por isso que em Apocalipse está escrito, caiu a grande Babilônia. Sua aljava é como um túmulo aberto. Você vê, as suas flechas são como um túmulo. Toda ela é composta de guerreiros. Você vê, todas as flechas são guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão os seus filhos e suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e seus bois. Devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. O povo confia o quê? Na cidade fortificada. E quem é que vai ser destruído? A cidade fortificada. Por isso que a sua confiança tem que estar em Deus. Porque Deus, ele é soberano. Não tem como Deus ser destruído. Pelo contrário. Se a sua confiança, se a sua paz está em Deus, pode ficar em paz. Versículo 18. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente. E aí você vê Deus sempre falando, ó, meu renovo, meu povo, declara o Senhor. E quando perguntarem por que o Senhor, nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. E aí você vê, ó, vocês me abandonaram e serviram estrangeiros, pronto. Agora vocês vão servir estrangeiros em uma terra que não é de vocês. Ou seja, o exílio foi chegado. O tempo do exílio que Deus falou desde lá atrás, desde Moisés, é chegado. O tempo do exílio chegou. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Lembra que essa olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, é justamente uma condenação de todos aqueles que têm ídolos, segundo o que Deus fala. O que Deus falou, vocês que têm ídolos, têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. E essa é a maldição dos ídolos. Ou seja, Deus está falando, vocês que têm ídolos, vocês que buscam ídolos, vocês que fazem ídolos, é para vocês a mensagem. O exílio vai chegar para vocês. Versículo 22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles não se satisfazem, eles não se afastaram e foram embora. Eles se afastaram e foram embora. Você vê um povo que abandonou o Senhor. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Ou seja, ao invés de buscarmos esse Deus que cuida de nós, que nos protege, que é conosco, não. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. E aí você vê, Israel, Deus falou, olha Israel, vocês estão colhendo mal, vocês estão colhendo a falta, vocês estão colhendo a dificuldade por causa do pecado de vocês. E mesmo assim, o povo não buscou a Deus. Versículo 26. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como no esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas são cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem o direito do pobre. E aí você vê, ó, no meio de vocês, homens maus. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Porque, gente, bora voltar. A natureza de Deus é ser justo. Se você planta o que é bom, se você planta o que é certo, se você planta o que é agradável, se você planta o que é correto, a justiça, o justo é você o quê? Colher a mesma coisa. Agora, se você planta pecado, se você planta erro, se você planta engano, o que é justo?
você colher a mesma coisa. Então, assim, por isso que Deus está falando, não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Entenda, tudo que fazemos, fazemos contra Deus. Seja o bem, seja o mal. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Opa! Meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? O fim está chegando. O fim está próximo. Jeremias, capítulo 6. Jerusalém sitiada. Chegou. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toque a trombeta em Tecoa. Ponha sinal em Querem. Porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Opa, é Deus falando, ó. Destruirei a cidade de Sião. Acabou. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com os seus rebanhos. Armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um o seu lugar. Ó, destruirei. Acabou. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Ou seja, além de no final ir para o exílio, vai ter batalha. E além de ter batalha, vai ter um certo cerco formado. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina, e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Ou seja, o ataque vai vir do meio-dia até de madrugada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, derrubam as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. É Deus, olha, presta atenção, é Deus que está mandando. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, que está cheia de opressão. Assim como o poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência e destruição é o que se ouve dentro dela. Doença e feridas estão sempre diante de mim. Ouça minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você. E farei de você uma desolação na terra desabitada. E aí você vê, Deus está deixando claro, ó. Ainda assim, me ouça. Você está vendo seus inimigos. Seus inimigos fizeram cerco contra você. Seus inimigos estão ao seu redor. Me ouçam. Me ouçam para que eu não abandone vocês totalmente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel. Tão completamente como se faz com uma videira. Como jaz quem colhe uvas. Como faz quem colhe uvas. E você repasse os ramos cacho por cacho. E ó, preste atenção no remanescente de Israel. Cuide dele. Cacho por cacho. Que ele seja cuidado. A que posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados. E olha, esse termo aqui, obstinado, não é um termo bom, não. Esse termo aqui, obstinado, são pessoas que não querem mudar. São pessoas que são contrários à mudança. São pessoas que são duras. Os ouvidos deles são obstinados. E eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. E aí você vê, ó, Deus está derramando sua ira. Deus está derramando o seu justo juízo. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os idosos de idade bem avançada. Ou seja, da criança ao idoso, todos serão pegos. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender minha mão
contra os que vivem nessa terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E aí você vê o povo pecando, errando, falhando, o povo distante de Deus. Mas os profetas, esses maus profetas, esse povo estava nem aí. Que nada, bobagem, tá tudo certo. Assim diz o Senhor, ponha-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem para os caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Opa, ó, sigam-no. O quê? O bom caminho. O caminho antigo. Qual é o caminho antigo? O caminho de se arrepender a Deus. De se arrepender perante o Senhor. O caminho de se arrepender perante quem Deus é. Mas vocês disseram, não seguiremos. E aí você vê, Deus, tempo após tempo, dia após dia, fala, ó, eu estou trazendo a condenação, se arrependa. Os inimigos estão chegando, se arrependa. Estamos ouvindo o som das trombetas, se arrependa. Estamos vendo os inimigos fazerem rampas de cerco para poder entrar em Jerusalém, se arrependa. O que o povo está falando? Que nada, tá de boa, tá tranquilo. Vamos continuar nossa vida normal. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre esse povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. E aí você vê. De que me serve o incenso trazido de Sebar, ou cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Acabou. Assim diz o Senhor, estou colocando obstáculos diante deste povo. Diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor, veja, um exército vem do norte, uma grande nação. Está sendo mobilizada desde os confins da terra. O povo vem. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados os seus cavalos em formação de batalha para atacá-los, ó cidade de Sião. Acabou. Ouvimos os relatos sobre eles. E as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento, revolva-se em cinza, lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. E aí você vê. Eu o designarei para examinador de metais. Eu designei para examinador de metais. Provador do meu povo. E aí você vê. Por que Deus fala aqui examinador de metais? Presta atenção aqui. Deus está trazendo fogo para poder ver o que é palha e para poder ver o que é metal. Para poder ver o que é ferro, bronze e ouro. Ouro é quase nada. É o remanescente de Deus. Ferro, alguns ainda têm certo conhecimento. Mas o povo, nem bronze é. O povo é palha. Ou seja, os atos do povo são atos sujos. São atos maus. Os atos do povo não passam pelo fogo. Olha, as nossas obras precisam ser boas. Para que as nossas obras passem pelo fogo e persistam.
para a glória de Deus. Por isso que Deus vai trazer o fogo dele, lá no Apocalipse. Eu designarei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes e obstinados e propagadores de calúnia. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo. Mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. E olha, presta atenção aqui. Que os nossos atos, que a nossa vida, ela seja perante Deus como um memorial. Perante Deus como a glória e honra ao nome dele. Que a nossa vida, ela sempre seja lembrada por Deus como motivo de alegria. Como motivo de satisfação ao nome do Senhor. Olha que coisa linda. Nós vamos ouvir o Senhor a nos chamar. A trombeta vai tocar e vamos ouvir Deus a nos chamar. E olha, a lembrança de Deus para a nossa vida foi uma lembrança boa. Que assim seja. Não seja uma destruição. Não seja uma vida de pecado. Não seja uma vida distante de Deus. Por isso que Deus nos chama. Olha, se arrependa. Se arrependa enquanto é chegado. Enquanto é chegado o tempo. Hoje ainda há tempo de arrependimento. Hoje ainda há tempo de buscarmos o Senhor. Então que em nome de Jesus a nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor para a honra e glória dele. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas. Escreve aqui a palavra ferro, F-E-R-R-O, para eu saber que chegou até o fim. Se inscreve aqui para amanhã, dia 220, estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 220, em nome de Cristo Jesus. Amém.